Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que está chegando pela primeira vez, já vai clicando no botãozinho de inscrever-se, curte o vídeo, tá? Que isso vai me ajudar bastante a entregar esse conteúdo para mais pessoas, tá? Então conto com a ajuda de vocês neste quesito, tá, gente? É só isso que eu peço. Se inscrever e curtir o vídeo, ok? Hoje eu vou começar uma série nova aqui no canal, que é falar de cada categoria de fundo imobiliário e seus respectivos fundos, tá? Hoje eu vou começar essa semana, né, terça-feira, sobre fundos de fundos, tá? Então, vou pegar vários fundos de fundos e vou analisar para vocês e vou pedir para que vocês assistam esses vídeos até o final, que é o que vai me ajudar para o YouTube aqui na retenção de vídeos. Se vocês gostarem, assista até o final, é o que eu peço também para vocês, beleza? Então, vamos começar pelo BCFF11, tá? Vou deixar também na descrição do vídeo o meu link do grupo do Telegram. Caso vocês queiram entrar lá, só clicar, beleza? Então, voltando, vou falar sobre o BCFF11 agora e suas características, ok? Vou pegar aqui o site do Mundo FI, um site muito bom aqui de pesquisa, tá? Então, vou colocar aqui em menu, categorias de fundos imobiliários e depois fundos de fundos. Pegarei aqui BCFF, que é o maior fundo de fundos que nós temos aí no mercado, e vamos às informações, né? Cotação de fechamento de ontem, dia 15, R$ 70,80. Está com deságio, ou seja, ele está mais barato aí, né, com relação ao seu valor normal, né, do que vale o mercado. E o PVP está de 0,92. O último rendimento pago, 56 centavos, que foi agora no dia 12 de agosto. O dividend yield aqui 12 meses está 0,75%. Rentabilidade acumulada está com menos 8,08%. E aqui são os negócios por dia, né? A liquidez do fundo. Aí sobre o IBCFF, tem como objetivo a aquisição de cotas de outros fundos de investimento imobiliário, ou seja, outras cotas de FIIs, né? Aí bem como certificado de recebíveis imobiliários, CRIs, letras hipotecárias e letras de crédito imobiliário, né? LCI. Basicamente, esses fundos de fundos mais tradicionais, eles investem mais em fundos de fundos e em CRIs, tá, gente? Taxas do fundo. Administração 0,15% ao ano sobre o valor dos ativos e gestão de 1,10 ao ano sobre o patrimônio líquido. Aí o fundo distribuiu a título de rendimento equivalente a R$ 6,13 na cota no exercício 2021, que representa o dividend yield de 8,4%, considerando a cota de fechamento de 2021, R$ 72,04. Quando considerado o rendimento mais a valorização da cota, o fundo obteve um retorno de menos 17% ao ano, tá? Muito se explica, tá, pessoal, essa queda. Lá no ano passado, né, teve aquelas altas, várias altas da Selic. Isso faz com que o fundo de fundo, né, sofra bastante, porque dentro dele tem cotas de outros fundos imobiliários e essas cotas desses outros fundos imobiliários também caíram, né, as suas respectivas cotas, com o pessoal, né, os investidores migrando para a renda fixa, né? E isso faz com que o valor patrimonial do fundo de fundo caia bastante. Então, é por isso que tem essa desvalorização aí, né, de menos de 17% ao ano. Num período de alta, né, num ciclo de alta aí dos FIIs, essa desvalorização, né, acaba sendo revertida normalmente, ok? O patrimônio líquido do fundo está em 1,9 bilhões, patrimônio líquido, e valor de mercado 1,8 bilhões, ou seja, está com esse deságiozinho que a gente comentou, né? Essas cotas valorizando, esse valor de mercado estaria acima do PL do fundo. Então, ele tem um início, data de início, dia 1º de julho de 2010. Ele tem um pouco mais de 298 mil cotistas, vou mostrar lá no relatório gerencial, tá? A administração e gestão do fundo BTG Pactual, tá? Em ambos os casos aqui. As taxas de administração, já falei para vocês, né? E aqui ele mostra as taxas pagas, né? É legal de se ver isso aqui, ó. O fundo pagou uma taxa de administração de 4.800.000 aqui no ano. Não tem taxa de performance e o percentual sobre o PL do fundo, que o custo anual por cota daria 19 centavos, ok?
O fundo não possui nenhum processo judicial. Se aqui tivesse, estaria, né, nesse processo. No caso, o administrador do fundo não informou na existência do processo. E a gente vê isso aqui lá no informe trimestral, tá? Se vocês quiserem procurar depois dos seus respectivos fundos, ok? Como foi falado, a rentabilidade aqui do BCFF, né? Expliquei para vocês do porquê, né, de tanto essa variação aqui negativa e a rentabilidade pela questão do ciclo econômico, tá? Da alta da Selic, ok? Então, ele impacta indiretamente aí nos fundos imobiliários. Aqui existe 1,7 bilhões investidos em fundos imobiliários, e aqui estão os fundos imobiliários que ele investe, tá? Então, eles investem muito em fundos da própria casa, né? Do próprio BTG. Eu, sinceramente, não gosto desse tipo de estratégia, né? Eu preferiria ele investir em outros fundos sem ser o da casa, ok? Eles também têm CRI na carteira, aproximadamente 200 milhões ou 10,3% do PL. O do fundo imobiliário está 87,2% aqui em FIIs, tá? E aqui os detalhes aqui do CRI, tá? Lá no relatório judicial não tem os detalhes desses CRIs, então é complicado, né? Vou ver aqui, voltando para cá, que mostra a evolução patrimonial do fundo de 2019 para 2022. Deixar frisado aqui a seguinte questão. Por que eu não gosto do BCFF? Porque ele é uma gestão mais passivona, assim, não é uma gestão que fica tanto no quesito ganho de capital aí e a entrega para o cotista. Por quê? Lá em 2020, para quem acompanhou, né, lá em 2020, no auge da pandemia ali, fevereiro, março, abril, maio aqui, o fundo tinha muito caixa, certo? Se você dá uma olhada aqui, disponibilidades, 717 milhões, ou seja, o fundo tinha perto de fazer emissão e estava com um grande caixa. E foi passados os meses, o fundo não alocou em outros fundos imobiliários, tá? Então, isso fez com que eu desgostasse bastante, porque o fundo poderia ter comprado muita coisa naquela época barata, tá? E ter executado um grande ganho de capital e distribuído para os seus cotistas, né? Então, eu achei esse movimento complicadíssimo, porém, todavia, contudo, é para um perfil de investidor mais ativo, certo? Que seria meu caso. Agora, para aquela pessoa que não tem tempo para ver, né, um mercado financeiro, que só faz comprar ali uma vez no mês, que não acompanha relatório gerencial, faz sentido. Faz sentido ter na carteira. Porém, quem tem um perfil mais ativo no mercado financeiro é um fundo que, na minha opinião, ele não faria, né, não faria sentido em ter na carteira. Então, existem esses dois caminhos aí para vocês ponderarem e ficarem, né, atentos a isso aí, sobre qual perfil você tem de investimento, ok? Eles têm um perfil de fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial, tá? Também tem isso aí. Vou baixar aqui a questão dos ativos que ele possui. Aqui seria o resultado trimestral, como eu falei para vocês, vou passar isso aqui. Cotações do mercado, vou colocar aqui no máximo. O fundo, ele oscilou bastante aqui, ó. O IPO com R$ 100 aqui. Então, subiu bastante aqui em 2013. Caiu muito aqui ao longo do seu tempo. Então, continua a mesma coisa. Não é um fundo que tem uma rentabilidade boa aí de entrega, né, de seus rendimentos. Vocês alguns aluguéis de cotas aqui. Seus rendimentos, vamos lá, rendimentos. Rendimento também não é um fundo que paga muito. Vocês veem aqui o histórico do fundo. Então, é um fundo que você pode esperar não pagar muito aí ao longo do tempo. O último pagamento aí alto foi de 92 centavos por cota em 2016. Fora isso, ficou sempre ali na casa de 50 centavos, 60 centavos, tá? Até menos em vários casos aqui. Uma vez que ele pagou mais aqui, foi em 60 centavos em julho agora, tá? Então, não é um fundo que está sempre naquela linha ali entre 50
e 60 centavos, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Aqui mostra os últimos pagos. Legal também de se ver isso aqui. Ele mostra por ano. Rendimentos pagos por ano. 2010 foram 5 pagamentos. Aqui eu não vou contar. Vou contar aqui a partir de 2011. R$ 11,11. R$ 13,18. Depois 9,74. Foi caindo aqui os rendimentos aqui do BCFF. Isso mostra que, não vou contar também não 2022, mas isso mostra que o fundo não paga muito, tá? É um fundo bem conservador aí que se pode ter na carteira, tá? Confesso que eu já tive o BCFF na carteira, mas muito porque eu era muito verde ainda no mercado financeiro. Comprei porque o primo rico tinha. Eu creio que muita gente que comprou o BCFF foi por causa dele, né? A gente pensa que porque ele tem o fundo é bom, então isso foi um erro que eu cometi no começo, né, dos investimentos, que é não copiar a carteira de nenhum influenciador digital, criador de conteúdo, quem quer que seja, tá? Não copie nenhuma carteira dessas pessoas, inclusive a minha, tá? Por quê? Por exemplo, BCFF. Se eu tivesse BCFF hoje, seria para ganho de capital. Por quê? Porque ele está bastante descontado, tá? Ele está bastante descontado. Deixa eu fechar aqui. Ele está bastante descontado e eu teria essa estratégia de ganho de capital. Essa seria minha estratégia. Agora, imagina eu falando que eu tenho um BCFF e não falo mais nada. Aí a pessoa que vê, se Marcel tem um BCFF, então é um fundo bom. Tem que entender como é que o fundo funciona, beleza? Então, ainda falando sobre a Caixa, né, para confirmar, esse relatório gerencial do BCFF aqui foi deixa eu ver aqui, acho que foi de abril, março de 2020, tá? Auge da pandemia aí. É um relatório que sai em abril. Então, olha o tamanho do caixa que o fundo tinha, 25% aqui em caixa. Se vocês olharem os próximos meses também tem bastante caixa. E o fundo simplesmente não comprou nada, ok? Então, vou fechar para vocês isso aqui. E aqui, ó, para falar para vocês aqui o quanto ele tinha em caixa, 425 milhões, tá? Isso aqui de março para abril, ok? Fechando, então vamos agora para o relatório gerencial aqui, que eu gosto de ver muito o relatório gerencial, tá? Eles fizeram 10 emissões. Questão de taxas, aqui eu já falei tudo para vocês, vou passar. Questão de valor do mercado também. O valor patrimonial está em R$ 77 e o valor do mercado 66,85 nesta data que fizeram o relatório, tá? Este mês aqui. Provavelmente essa cota está até maior porque os fundos deram uma valorizada aí na última semana. A explicação do valor patrimonial, eu creio que todo mundo entendeu. Se todos os fundos que ele tem lá dentro da carteira forem desvalorização, fossem, né, se desvalorizando, esse valor patrimonial vai cair junto. Se essas cotas subirem, o valor patrimonial também cresce, ok? Dividend yield analisado está de 10,1% com relação a esse valor dessa cota. Se essa cota estiver mais alta, esse dividend yield aqui vai cair, tá bom? E isso se manter estes 56 centavos de pagamento. Na carteira dele, 52 FIIs, 16 CRIs, 302 mil investidores, né? Como falei para vocês, tem um pouquinho a mais. Portfólio alocado, 95%. O retorno no mês, 6,5%. E aqui a liquidez diária de 2,36 milhões. Nessa parte aqui do fundo de fundo, é legal de se ver e de se ler, porque os fundos de fundos eles falam, né, fazem um panorama geral aí do mercado econômico, tanto internacional como interno aqui do Brasil, tá? Então é bom você saber, né, o que está acontecendo no mundo. Eu vou falar mais do Brasil, tá? Falar mais do Brasil, eles falam aqui da guerra da Ucrânia, tá? Da Rússia. No Brasil, vamos lá, no Brasil. Eles falam aqui do PLP 18, né, que comentamos na última carta, que já sofreu efeito com o IPCA de julho, apontando a deflação de menos 0,68, né, provavelmente aquela questão lá do ICMS, né, dos combustíveis, que deu uma diminuída. Isso fez com que caíssem, né,
esse, essa inflação, né, que está negativa aí. E apesar de esperado ainda um cenário de deflação para o mês de agosto, o IPCA deve encerrar 2022 próximo de 7%. Aí, com a visão mais otimista para a inflação desse ano, o último Copom sugeriu que o ciclo de alta da Selic se aproxima do fim. Isso mostra o porquê os fundos, né, imobiliários estão crescendo bastante também, tá? Aí, que se aproxima perto do fim e que agora se encontra em 13,75% ao ano, né? Mas que ainda pode chegar até 14,25%. Aí, como a atividade econômica tem ficado acima do esperado e a taxa de desemprego estável, em 9%, a taxa de juros deve permanecer em nível elevado até o final de 2023, né? Aí mesmo considerando mais uma alta da taxa de juros do próximo Copom, esperamos que os fundos imobiliários continuem com uma boa relação risco-retorno versus outras classes de ativos, uma vez que esse movimento já está precificado no valor das cotas dos FIIs e permanece como principal veículo de investimento em ativos reais, né? Embora no curto prazo as incertezas em relação ao cenário político e o risco fiscal brasileiro possam trazer volatilidade ao mercado, né? Eles falam que tem uma janela de oportunidade na aquisição de FIIs e preços convidativos, abaixo do seu custo de reposição, e nesse contexto é preciso acompanhar todo o cenário macro de perto, mas sem deixar de lado a análise micro e as peculiaridades de cada nicho, né, no imobiliário em que buscamos seguir frente aos investimentos ao BCFF, né? Aqui ele mostra, né, ele fala que mostra que os spreads de FIIs, né, mostra aqui o DAI de fixed versus a NTNB, mostra aqui a questão do desconto patrimonial entre as categorias, né, de fundo imobiliário aqui, ó, o FII está praticamente acima do dividend yield do valor do book aqui, né, do valor dele, né, do VP, e aqui as outras categorias, né, então as que estão mais descontadas seriam os escritórios, os híbridos aqui e até os shoppings, tá? Estão bastante descontados aí com relação ao seu dividend yield aí, né? Mas ele fala aqui, ó, os FIIs de CRI estão em média com valor de mercado próximo ao seu valor patrimonial, com algumas exceções apresentando algum pequeno nível de ágio ou deságio nas suas cotas a mercado, né? Por outro lado, os FIIs de tijolo estão negociando com deságio em relação à sua cota patrimonial, com destaque para FIIs de escritórios, tá? O desconto desses segmentos indica que há uma janela de oportunidade desses FIIs, com potencial ganho de capital. Entretanto, FIIs de lajes corporativas e shoppings estão apresentando os menores dividendos no mercado, corroborando com a precificação de suas cotas. Okay? Aqui ele mostra as alocações dos FOFs, ele mostra que do BCFF 55% estão em CRIs, 25% em corporativa, 8% logística, 6% shopping, né? E aqui os outros fundos que eles fizeram as comparações, tá? Então ele aqui é o que investe mais, está mais exposto aqui em CRIs, tá? Seja diretamente ou indiretamente com cotas de outros fundos imobiliários. Aqui mostra, né, a comparação com os outros FOFs, com relação a desconto e desconto de fundo de tijolo aqui e o de fundo, tá? Então, ele fala aqui, ó, nessa análise, concluímos que o BCFF apresenta maior desconto em relação ao seu portfólio de FIIs tijolo, em comparação com os principais FOFs do mercado, com o Price to Book aqui, tá? De 0,71 versus a média de FOFs 0,83. Na principal estratégia do fundo, ele mostra a carteira deles, né? 55% FIIs de CRIs e CRIs, eles não detalharam a sua carteira de CRIs, mas nós vimos lá no Mundo FI os CRIs que eles possuem na carteira. Isso é uma falha que eu vejo no relatório do BCFF, essa falta de informação sobre os seus CRIs. 25% lajes corporativas, 9% contratos atípicos, shoppings 1% de outros aqui e caixas tem 5% em caixa aqui. Ó. Sobre o caixa, ele fala que o caixa disponível do BCFF está em 5%, aumento de 2% em relação ao último mês. A manutenção de valores em caixa são parte integrante da estratégia do fundo para agilidade no investimento de operações oportunísticas. E mostra a composição de rendimento do fundo, tá? E os rendimentos por cota que o BCFF pagou, ok?
Aqui mostra o portfólio dos fundos de fundos que eles possuem, os segmentos de atuação, como eu já falei para vocês, eles não têm aqui a carteira de CRI, tá? Eles não mostram aqui a carteira de CRI. E tem aqui a parte de imposto de renda, né? Com a questão de receber, né? A recuperação parcial do imposto de renda sobre o lucro auferido em alienações de cotas de FIIs, né? Aí eles falam aqui que no dia 19 de novembro, o CFF divulgou o fato relevante, informando aos cotistas que uma provisão no valor de 4,2 milhões, referente ao recolhimento de IR, sobre ganho de capital, né, de venda dos FIIs, foram revertidos e poderão ser distribuídos aos cotistas. Esse valor equivale a 16 centavos por cota e foi disponibilizado para distribuição de rendimento do fundo. Tá? Aqui tem um link do fato relevante. Qualquer coisa, vocês cliquem aí no relatório gerencial. E mostra a demonstração de resultados do fundo, certo? Mostra a despesa do fundo aqui e mostra o histórico de distribuição. Muito aqui afetado pela questão dos fundos de shoppings aqui, os fundos de lajes também, que foram impactados com home office aqui e com os lockdowns, né? Fizeram com que os fundos de fundos também pagassem menos aí. Okay? E esse é o relatório do BCFF, tá, gente? Então, eu creio que eu deixei bem explicado aí como é que se funciona o BCFF. É um fundo que dá para você ter em carteira d'água, agora depende do seu perfil de investidor. Se você for um investidor mais passivo, cabe na sua carteira. Se for um investidor mais ativo ali que gosta de estudar, de ver o mercado financeiro funcionando ali, de fundo imobiliário, se gosta de uma gestão mais ativa, aí esse é um fundo que não faz tanto sentido para você, que não vai fazer tanto ganho de capital como foi mostrado lá em 2020, lá naquela grande oportunidade que se teve, né? Não quero dizer que a gestão errou por completo, porque também teve a questão de cautela, mas poderia ter usado um pouco do caixa para ter comprado alguma coisa, né? Metade do caixa ali, 30% do caixa, mas enfim, é isso que aconteceu aí com o BCFF. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ficou um pouquinho longo, mas faz necessário ter este tamanho, tá? Então, curta o vídeo, se inscreva no canal, tá, gente? Me ajuda bastante aí. E comentem aí se vocês têm um BCFF ou já tiveram o BCFF na carteira, ok? No próximo vídeo eu vou falar do More 11, ok? Valeu, gente. Tchau, tchau. Grande abraço.